Vamos lá. Voltamos para o Conversas entre o Céu e a Terra. A ideia de fazer esse podcast surgiu porque eu sempre senti que a viver é uma experiência espiritual. E as pessoas sempre falavam muito sobre a espiritualidade, muito separada de corpo, muito dentro de um espaço sagrado. E eu sempre fui muito ligada à natureza e sempre senti que que isso aqui é o meu campo sagrado, que tudo é o campo sagrado e que viver é essa experiência. Então a proposta é a gente trazer o divino para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida corriqueira e fazer dessa experiência na Terra uma experiência divina. E aqui a gente compartilha experiências. Então, hoje eu vou conversar com o Léo. Ele é cabeleireiro, ele é mineiro, veio para São Paulo Já há alguns anos. E a gente vai conversar hoje sobre essa experiência dele aqui em São Paulo e o que mais ele tiver para compartilhar sobre a vida dele, sobre suas dores, suas felicidades e como que é viver para você, Léo. O viver para mim tá ligado a tudo isso, né? E principalmente estar conectado consigo mesmo, né? Que nessa cidade cosmopolita e nessa vida que vivemos, né, que vivenciamos, hoje em dia não é tão fácil, né? Com todas as coisas improváveis que vêm acontecendo, né? No nosso dia a dia é muito difícil estarmos mesmos conectados, né? E um ponto que você falou para mim também que é muito importante, né? Essa questão da natureza. Então, assim, eu me conecto muito bem com a natureza. E eu me sinto até muito pertencente dela, né? E eu até brinco e falo que às vezes entra numa coisa... Eu vivi uma experiência uma vez que entra numa coisa meio que pré-histórica mesmo, né? Daquela coisa do homem, né? Do homem de ter que sair, de ter que... E eu faço essa analogia também com São Paulo, né? Dele ter que sair e ir buscar, né? E às vezes eu me faço essa conexão, tipo, ao passado mesmo, né? Tipo, como homem nessa cidade cosmopolita indo pra casa, né? Indo pra Como caça, aqui na sendo verdade. a selva. Isso, exato. Faz algum sentido pra você? A selva de pedra, né? Então, eu ia te perguntar isso, porque eu sei que você veio de Minas. Você me contou uma história super legal, não sei se você pode compartilhar aqui. Já contamos algumas, né? Você pode me refrescar minha mente? Eu te falo. Você falou da dificuldade que você teve para sair de lá, porque era confortável Sim. para as pessoas que você ficasse. Sim, muito. Sendo que o seu sonho era sair. Sim. E é uma dificuldade que muita gente tem, que é ir atrás dos seus próprios sonhos, da sua vontade pessoal. Sim. Em função de família, de pessoas que você ama, de mas padrões, de né? padrões, exato. Que acaba, a gente vai entrando dentro deles, né? Vai replicando, se você for né? aceitar o que o outro quer, você acaba não fazendo o que você quer. Exato, porque pro outro, né? O outro, muitas das vezes, ele só quer nos proteger, né? Principalmente quando são entes muito queridos da gente, né? O que é? Cria um campo mesmo de proteção ali, né? Eu tive uma vivência muito forte, tenho uma vivência muito forte. Eu venho de uma família mineira, aquela típica família mineira, né? Digamos assim, bem tradicional, né? Aquela coisa. Eu conheço porque a minha família vem de Minas também, tá? 3/4 da minha família vem de Minas. Então, você sabe com propriedade que eu tô tentando te explicar. E assim, a minha mãe é uma super mãe, assim, e que ela veio de um histórico de mães muito fortes, também de mulheres muito fortes, matriarcas mesmo, né? Porque a minha avó materna, ela foi mãe muito cedo, casou muito cedo e de contrapartida ficou viúva muito cedo. Então veja só. E criou filho sozinha. Vários filhos. Ela teve que constituir essa criação, né? Só porque meu avô foi a óbito. Entendeu? Foi um óbito precoce, na verdade. Então, assim, ela precisou constituir mulheres muito fortes. Então, assim, imagina, eu tenho uma mãe, eu tenho mulheres na minha família que é de uma fortaleza, assim, que é de uma coisa, assim, surpreendente, assim, sabe? As mulheres ali que definem tudo, que decidem tudo, e isso não só agora, desde lá atrás.
E eu tive o prazer de ser filho dessa mãe, né, que é minha mãe. Então, assim, essa mulher mãe, ela não queria queria me proteger desse mundo maluco que é, né, dessa selva de pedra, né. Então ela me queria ali do lado dela, ao lado dela, né, de uma certa forma também tendo o controle, né, que inconscientemente. Aham. Só que assim, aquilo era muito pequeno pra mim. Então, assim, pra você ter ideia, eu fiz até esse comentário ontem com uma cliente, né? Que é até muito interessante. Eu, com criança de 4, 5 anos, perguntava: o que que você quer ser quando crescer? Eu falava: oceanógrafo. Eu, gente, uma criança de 4 Você anos, queria eu ser já te oceanógrafo, né? contei, Isso que eu ia te perguntar. é. Com quantos anos você sentiu que aquilo era pequeno pra você? Com 4? Então, olha, eu tenho vaga. Não diria com 4, eu senti maior, né? Quando eu estava maior. Mas, assim, eu sempre tive uma percepção de uma desconexão com tudo aquilo ali que era muito. Como que eu te diria? Muito tradicional, talvez? Não, acho que a palavra não é É porque mineiro essa. é muito tradicional, né? Sim, mas vai além. Não Qual tô é a conseguindo palavra? buscar a palavra. Padrão. Talvez padrão, que fosse muito padrão aquilo ali para aquela minha estrutura familiar, corriqueira, familiar. Então, assim. Peraí, vamos devagar, só um minutinho, que você tá falando uma coisa super importante. Aham. Que você, a hora que você sente que aquilo é padrão, é porque você já consegue sentir uma diferenciação em você. Sim, Você já sabe concordo. que algo em você tá querendo ir para além daquele Uhum. padrão. Isso é uma coisa. Exato. Então eu acho que em algum momento ali, e até porque essa mesma criança que falava que um belo de um dia que perguntaram para ela o que você quer ser quando crescer, e que ela com 4, 5 anos vira e fala oceanógrafo, só que essa mesma criança, ela E nem nunca tinha oceano em tinha. Minas, né? Não, Então, ela nem tem. nunca tinha vivenciado exatamente essa experiência com o mar. É. Eu fui vivenciar a minha primeira experiência com o mar, eu já tinha 12 anos de idade. Olha só pra você ver, é tudo muito solto, né? E quando a gente vai vir e fala assim, poxa, mas como isso aconteceu? Sei lá, é algo além, se você for ver, é algo de Deus. Só pode, porque como que essas coisas, com o divino, talvez, porque assim, como que essas coisas vai cair numa cabeça de uma criança? Você não Não lembra? colocando Não foi alguma religião coisa aqui, que você porque leu, você o não sabe. contexto não é Leu, isso. não tinha idade. Não, mas Você assim, eu não. escutou em algum lugar, Mas eu não tinha não essas conhecia influências. ninguém que era Não, e assim, oceanógrafo. e os familiares também não eram intelectualizados, viu? Então, assim, se de repente, porque se eu tinha intelectualizado. Não, era uma família simples mineira, assim, bem tranquila, entendeu? Então, aí você vai e pega. Eu acho que eu me perdi um pouco. O mineiro tem muitas qualidades, né? Sim, Porque eu tô pensando, família mineira, mineiro é muito acolhedor, sim. mineiro é muito simples, independente da Demais. posição Exato. de dinheiro que tenha, da Sim, posição financeira e tudo mais. Acho que o mineiro, ele preza pelas relações. sim. Né? Vai me Aham. ajudando aqui. É, o mineiro, e agora sim, é muito tradicional. Muito Em tradicional. alguns lugares a mãe tem um papel muito forte, muito Sim, centralizadora. sim. Voltamos para esse lugar, é isso. E achei bonito que você se valoriza, né? Sim, A sua origem, sim. o fato de você ter tido essa mãe tão forte, a voz forte e É, tudo mais. Mas ao mesmo tempo entender que você precisa, que a sua vontade era um precisa pouco diferente além, disso. além, e é algo que eu falo até hoje, desse ressignificar. E é algo que eu busco É uma palavra hoje, que eu eu adoro. tento também. Eu busco, eu tento, entendeu? Eu vou tentar resumir também para não ficar muito longo, assim, A né? gente tem tempo, fica Igual, tranquilo. é? É. É igual, por exemplo, de uma penúltima experiência que eu revivi, que eu vivi, na verdade, indo. Eu vou constantemente, no mínimo uma vez no ano, mas às vezes até 3 vezes ao ano, né? Eu, mesmo saindo de casa, esse lugar que eu revisito sempre, eu faço questão, são minhas raízes, é minha família, entendeu? Isso tudo é muito importante para mim. E. E quando a gente tá fora, é muito mais fácil, né? Então, assim, eu quando criança, eu ouvi uma coisa que era muito comum, né? E teve um impulso inconscientemente da minha mãe também, fazendo que eu fosse buscar o novo. Porque minha mãe sempre
Pri. Aí voltando aquele assunto do oceanógrafo, né? Quando surgia as conversas do que eu queria ser, o que eu gostaria de fazer, entendeu? Ela sempre vinha com uma pauta. Bom, mas nós não temos condições financeiras para custear essa sua demanda fora. Então, assim, você vai precisar crescer, trabalhar e você buscar essas coisas. Então, assim, isso no meu subconsciente, como que caiu? Eu não posso ser criança, eu preciso trabalhar. Então, assim, e eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Com quantos anos? Eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei na Câmara Municipal da minha cidade com 12 anos de idade. Eu tinha um tio que era político na cidade. Ele desenvolveu um projeto que era Menor Aprendiz, que você trabalhava 4 horas no Legislativo ou no Executivo, na Câmara Municipal ou na Prefeitura. E na época ganhava um salário mínimo e dentro disso você precisava ter excelentes notas e tudo mais até você completar os 18 anos. Antes de completar os 18 anos sairia. E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei na Câmara Municipal e sempre busquei muito isso. E foi bom para você? Foi ótimo. Foi muito bom, foi necessário. Isso também eu acho que me deu uma base muito boa para poder estar aqui em São Paulo também muito cedo, né? Porque te dá um norte, entendeu? Só que hoje você me pergunta, foi muito bom? Foi muito bom, excelente. Mas se você tivesse um filho, você faria isso com ele? Não. Não. Não faria. Por? Não faria porque eu acho que criança, o lugar de criança é sendo criança. Tá. Determinadas atividades, responsabilidades, entendeu? Cabe adultos, né? E assim, e hoje eu brinco, até falo, eu fui uma criança que não pude ser criança. Não é que não pude ser criança, eu também busquei não ser criança, sabe? Eu também busquei. Você também buscou ser criança? Motivos. Mas eu acho que assim, a gente tem o ideal, né? Que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. E tem a realidade. Sim. E se não fosse, talvez, essa sua realidade, você não tivesse conseguido vir para São Paulo, buscar o sonho que você hoje é um homem realizado. Sim, sim. É o que eu entendo, né? Do Sim. que a gente conversou, assim. Sim. Você sente bem com você, com a sua vida. Me sinto. Você está empoderado das suas vontades, do que você é. Eu sei quem eu sou. Então. Né? E eu acho que talvez a gente queira que seja diferente, mas não foi e era o que tinha para ser. Sim. Os recursos que a gente tinha no momento para lidar com isso. Exato. Agora, hoje ainda existe o programa Jovem Aprendiz, mas eu acho que não para tão novo, né? Não sei. Não, existe. Existe ainda? Em vários lugares existe. Que é muito Agora, bacana eu não sei esse se projeto. para 12 anos. Aham. Outro dia eu vi uma pessoa com 14. Eu achava que era 16. Eu fui com Então, 12 assim, anos. também, E assim, e foi muito bom, tudo isso foi muito importante. E te traz também, o que é muito bacana é quando você saiu, igual, por exemplo, eu saí daquele momento, eu saí daquela cidade, eu sou pertencente daquela família, mas eu não convivo com aquela família. E quando você retorna, você tem a percepção que nada mudou. Quando eu digo nada mudou, assim, que os padrões, eles ainda existem, eles continuam, entendeu? E a cabeça daquelas pessoas ainda estão lá naquele momento que você deixou lá no passado. Então, assim, quando você tá do lado de fora, é muito nítido você ter essa percepção. Eu vou pontuar uma situação que aconteceu. Foi num almoço que saímos, um almoço assim, corriqueiro mesmo, durante a semana. Saiu pra almoçar eu, a minha mãe, a minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha maravilhosa, minha mãe também é maravilhosa. Minha sobrinha tem 11 anos. E quando estávamos passando numa loja X, a minha sobrinha chegou e se debruçou, viu, sei lá, um iPhone, sei lá, qualquer celular lá. E ela chegou super emocionada assim. Ai, vovó, eu quero esse celular que eu não sei qual é, um exemplo. Aí ela vai vir e fala assim: Mari, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você crescer, trabalhar, você compra. Eu não acredito. Porque aquela criança lá atrás, aquele Léo de lá atrás, de lá no passado, aquele Léo, ele existia aqui dentro. E eu sinto também que ele existia com uma certa mágoa de alguma coisa daquelas falas, daquele passado, entendeu? Porque, de uma certa forma, é duro para uma criança
Se você for ver, uma criança sempre… porque o que você busca? Talvez aquela forma era a forma dela me apoiar, no entendimento dela, da minha mãe. Ou dela te contar um pouco como é que é a realidade. Também, né? Pode ser várias coisas ali. Mas aquilo me impulsionou pra quê? Pra ser forte, né? Pra buscar. Pra buscar o que é meu, né? E não esperar de ninguém, né? E ao mesmo tempo, aquele ser forte caiu pra mim como o quê? Eu não posso ser criança. Então, quando caiu nesse lugar de eu olhando pra minha sobrinha, que hoje é a pessoa que acho que talvez eu mais amo, que é minha sobrinha. A gente ama sobrinhos. E a minha única, gente. Para, a minha única sobrinha. Imagina, eu tenho uma única irmã, uma única sobrinha, né? Então eu falei assim, não, ela não precisa ser tão forte como eu. Então assim, porque… Mas você comprou pra ela? Não comprei. Mas olha só pra você ver. Eu cheguei pra ela e falei assim, Mari, deixa eu contar uma coisa pra você. Você sabe aquele bolo que a vovó faz no Natal, que você ama, que vai aquelas frutas e tudo mais, tal. Aí ela, sei, tio. Você sabe por que ele é especial? Porque ele é só feito no Natal. E tudo que é especial, se é feito em momentos aleatórios ou qualquer outro dia, deixa de ser especial. Olha, isso que você tá buscando é especial. Em algum momento você vai ter. Vai ser eu, ou vai ser a vovó, ou vai ser a mamãe, ou vai ser o papai. Mas precisa ser um momento especial. Quando você fizer 15 anos, ou quando for dia de alguma coisa, entendeu? Mas precisa ser especial. Você entendeu? Ai, tá bom, tio, eu entendi. Nossa, achei muito bom você falar isso. Porque a gente não precisa de criar uma Mari tão forte como, de repente, a minha mãe teve que criar a minha avó. A minha avó teve que criar a minha mãe. Como minha mãe, de repente, teve que me criar. Que você pôde trazer uma outra fala de um outro lugar. Que trouxesse uma outra informação que não ficasse tão pesado. Exatamente. Né? E eu não tô falando assim, você tem que fazer. Eu não tô soltando a mão. Porque quando você vira e fala assim, quando você crescer e trabalhar, você compra, você tá soltando a mão de uma certa forma, inconscientemente. Não, eu não soltei a mão, eu trouxe. Aqui, olha. Não, você vai ter por qualquer um de vocês. Mas precisa ser especial. Então hoje eu tento me esbarrar sempre esses lugares de fala que de repente foram lugares de dor também, entendeu? Entendi. Porque, então assim, eu sempre tento ir para esses lugares. Meu sonho é conseguir fazer isso o tempo inteiro, entendeu? É maravilhoso, né? Porque é igual nossa conversa aqui, por exemplo. Eu falei, não li nada. Não, nem, assim, meu sonho também é esse, conseguir falar dessa forma, com boas palavras, trazendo um novo significado. Sim. De uma nova forma, sem soltar. Que é muito importante, a gente não pode soltar. Mas de forma natural, porque pra mim também não foi, também levei muita pancada. Então, sim. Às vezes a gente reage da mesma forma, né? Repete. E aí… o ideal é isso. E quando eu falo que também é muito importante essa vivência de repente, você estando dentro da família, mas também não… podendo estar um pouquinho fora, né? Um pouquinho fora, porque você entende, né? O que não te apoia, o que não te apoiou, o que não te apoia no determinado momento, entendeu? E como são pessoas que você ama muito, entendeu? Então, assim, todas as vezes… Não, tem os nossos almoços homéricos, assim, na casa da minha mãe, que sempre acaba numa pérola, né? Porque aí senta aquele monte de família, né? E começa a interação de um daqui, outro dali. É o tio que chega, é a prima, é não sei o quê. E aquela mesa vai ficando só extensa. O último mesmo foi agora, no aniversário da minha mãe, né? E começa a surgir algumas coisas assim, não era nem uma festa, era só um almoço. Só que assim, hoje a casa da minha mãe é a matriarca, assim, da família. É onde chega todo mundo, desde que a minha avó materna, ela faleceu, ela não tá mais entre nós, né? Então, assim, passou o título pra minha mãe. Inconscientemente passou. Então, assim, aí vai surgindo as pérolas. Aí você pega uma coisinha aqui, outra coisa ali. Aí você entende que aquelas pessoas estão lá naquele momento também. Só que, assim, de contrapartida, você também tem que respeitar aquele momento, né, daquelas pessoas que estão. Então, assim, você também precisa ser muito sutil nas suas falas, você né? Lembra da pérola, não?
Ai, mas isso expõe, assim, talvez um pouco a Então não família. fala. Eu sou super a favor de não expor. Da gente falar de experiências próprias Isso. a partir do seu lugar e não Aham, expor ninguém, exato, tá? Eu exato. concordo. Mas é isso, é muito bom, assim. Eu gosto de tudo isso, sabe? Você sabe que em algum momento eu vou até fazer psicanálise, porque eu Você tem tudo a amo. ver. Ai, eu vou Bom, o seu fazer. trabalho tem um pouco a ver, né? A Tem, gente tava falando que você sempre super. tá mexendo. É. Você sempre tá atrás da minha cadeira aqui, mexendo no meu cabelo e a gente vai conversando. Então, Não, e o mais gostoso de tudo isso também é porque, assim, a gente sempre atrai o que você vibra, né? é. Porque eu sempre acabo atraindo esse perfil, assim, de cliente, assim, como... Assim, tipo, como Ou aquela, você... aquela que você me apresentou aquele dia. Como você, entendeu? Pessoas que gostam de troca, pessoas que gostam de É. conversar, pessoas que não estão preocupadas só com o próprio umbigo, sabe? Então, e que pessoas como a gente, que acredita que existe algo muito maior do que tudo isso, né? Que isso é muito bom, né? Ah, eu adoro. E por isso que esse programa chama Conversas. Porque é uma das coisas que eu mais gosto da vida. Ai, é muito bom, eu É adoro muito também. bom, também acho. Viu, a gente vai terminar agora esse bloco Ok. e vamos continuar. Mas para terminar para fazer uma ponte pro próximo, Sim, eu quero te fazer uma pergunta. claro. O que você veio buscar em São Paulo? Fica a pergunta, a Olha, gente continua. Respondemos o próximo? Tá bom? Claro, obrigado. Continue com a gente.